Celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Você tem que conhecer os nossos cânticos, irmãos, de 30 anos atrás. A maioria de vocês não eram nascidos, mas só para saber que já tinha 30 anos atrás. Quem conhece Celebraremos com Júbilo aqui? Glória a Deus, amém, que tem ainda os remanescentes. Glória ao Senhor. Então vamos lá, cantar Celebraremos com Júbilo, amém. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus. Vem, Marta. Hastearemos pendões. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus. Hastearemos pendões. Onde estão os pendões? Naquela época a gente pegava um casaco, pegava folha, pegava lenço, pegava camisa. Não tire a camisa, por favor. Pega alguma coisa, os pendões. Hastearemos pendões, aleluia. Vamos lá, os pendões. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus. Hastearemos pendões. Celebraremos com júbilo a tua... Só um pouquinho. Pessoal do vídeo tá perdendo uma imagem maravilhosa aqui de cima, viu? Vira essa câmera para trás e pega esse povo com os pendões maravilhosos aí. Amém! Aleluia! Celebraremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus. Hastearemos. Que lindo! Aleluia! Celebraremos com júbilo a tua vitória. Vem pra cima! Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus. Hastearemos pendões. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos. Uns confiam em carros, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Uns confiam em carro, uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus.
tua vitória, e em nome do nosso Deus acharemos perdões. Em nome do nosso Deus acharemos perdões. E em nome do nosso Deus acharemos tremam os povos, venha o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Venha o Senhor, tremam os povos. Venha o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Venha o Senhor, tremam os povos. O Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião e sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos. Venha o Senhor, trema o Brasil. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai, exaltai ao nosso Deus. Exaltai ao nosso Deus. Exaltai ao nosso Deus. E prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Venha o Senhor, trema o Brasil. Venha o Senhor, trema o Brasil. Ele está entronizado acima dos querubins. Vamos proclamar, trema o Brasil. Venha o Senhor, trema o Brasil. Venha o Senhor, trema o Brasil. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltar, exaltar ao nosso Deus. Exaltar ao nosso Deus, exaltar ao nosso Deus e prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. E prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. E prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. E prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Aleluia. Proclamar juntos. Aleluia, 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 aleluia.
me alegro em ti e te juro, salta o meu coração, pois vitórias recebi e também perdão, pois vitórias recebi e também perdão. Aleluia, 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 passei tribulação e acusação do tentador, mas peguei na tua mão que me sustentou, Senhor. Mas peguei na tua mão que me sustentou. Eu quero declarar, não só com minha boca, mas também com meu viver. E na minha vida, tu és Senhor. E na multidão dos santos, e na multidão dos santos, eu quero aleluia, Senhor. Que ainda podemos declarar, Senhor. Quatro a 9, Beda está dizendo que podem sair, as crianças de 4 a 9 podem se retirar.
Aleluia, Senhor. Que privilégio. Tens forças ainda? Amém. Quero te continuar na graça de Deus. Aleluia, Senhor. Esse cântico que Asaf acabou de ministrar, da aliança, abra comigo, por favor, em Hebreus 8, versículos 10 a 12, nos fala: esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de graça, no original, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Salmo 40 nos fala a respeito de não ocultar, de não esconder acerca da graça e da misericórdia do Senhor. Salmo 40, versículo 10, se não me engano, pode ser que tenha algum versículo do número ali, mas Salmo 40, versículo 10, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Preste bem atenção, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, e guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Hoje, durante o dia, nós tivemos entrando com bastante força no Evangelho do Reino. E muitas pessoas têm uma confusão, achando que há uma incompatibilidade entre o Evangelho da graça e o Evangelho do Reino de Deus. Mas nós queremos proclamar que os dois são lados da mesma moeda. Se costuma dizer cara ou coroa, os dois são da mesma moeda. Assim também o Evangelho da graça, ela não pode ser separado do Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino não pode ser desassociado, separado do Evangelho da graça. Olha que diz em Atos 20, 24, o texto que nós encerramos praticamente à tarde, onde vimos Paulo falando que em nada ele considera a vida preciosa para ele mesmo, mas a importância de que ele complete a carreira e o ministério, o serviço que ele recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho, as boas novas da graça, da benevolência, do favor, da misericórdia de Deus. Um outro texto que comprova e confirma essa palavra é Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, por favor, me acompanhe. Vamos estar revendo vários textos juntos, se tu tem força ainda essa noite. Mas se tu não tiveres, o Senhor vai suprir com graça. Aleluia. Hebreus 12, 28, coloca essa combinação santa. Por isso, recebendo nós, olha só, um reino inabalável. Esse é o Evangelho do Reino. O Evangelho do governo de Jesus, o Evangelho do senhorio de Cristo Jesus. Ele continua dizendo: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, sim, com santo temor, sim, porque nosso Deus é fogo consumidor, mas também é Deus de toda graça.
Deus não se atrapalha com seus atributos. Ele é fogo consumidor, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas ao mesmo tempo Ele é Deus cheio de graça, diante do qual nós não temos nenhuma dificuldade de colocar as nossas vidas inteiramente no altar dEle, como nossos queridos acabaram de ministrar diante dEle. Amados, eu quero te convidar, pela misericórdia do Senhor, nessa noite, a entrarmos mais ainda debaixo da graça de Deus. Você pode dizer amém? Senhor, vem com espírito de sabedoria, de revelação no teu pleno conhecimento, Senhor. Como acabamos de suspirar diante de ti, Senhor, nós dependemos de ti. Nós escolhemos precisar de ti. Nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, e isso não é um chavão, isso é a nossa vida, Senhor. Uma insuficiência crônica em nós mesmos, e uma dependência completa de ti, Senhor Jesus, e da tua graça. Por isso, agora traga esse manto de graça sobre toda a congregação nessa noite, Senhor. Essa mesma doçura no meio do louvor, no meio do cântico, no meio da palavra profética, no meio dos testemunhos, Senhor, permeados pela tua graça. Agora, Senhor, renova-nos pela tua graça, de maneira que haja um frescor do teu Espírito, renovando nossa mente e coração, renovando nossas forças. Agora, Senhor, nós queremos ser supridos pela tua graça intensamente, para que possamos reter a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero começar trazendo do lugar de origem, de onde procede a graça de Deus, da graça do Filho e da graça do Espírito Santo. O Pai e o Filho e o Espírito Santo é Deus trino, cheio de graça. Abra comigo em 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10, começa dizendo, na nossa versão em português, o Deus de toda graça. Olha só, começamos no lugar certo, começamos com Deus. Deus de toda graça, diga comigo, Deus de toda graça. Quem Cristo nos chamou, aleluia, para a sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, pouquinho só. Ele mesmo, o Deus de toda graça, Ele mesmo, olha só, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Maravilha, Senhor. Essa Deus de toda graça. João capítulo 1, nos fala do Filho. Conhecemos bem o versículo, faz parte da nossa catequese, do livreto 1, a respeito do Verbo eterno, o Deus eterno, aleluia, que tabernaculou entre nós, tomou a sua morada, fez a sua habitação entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O que diz a tua Bíblia? Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No versículo 17 confirma isso, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Nós temos o Pai, Deus de toda graça, nós temos o Filho, o Verbo eterno, cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Você diz amém? Aleluia. Quando Deus me trouxe essa palavra, eu fiquei perguntando, e o Espírito Santo? Será que é com graça? Abra comigo em Zacarias, um texto do Velho Testamento, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Se o Pai é cheio de graça, se o Filho, aleluia, é cheio de graça, não pode ser diferente o Espírito Santo de graça. Sobre a casa de Davi, Zacarias 12, 10. Sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo como quem pranteia por um unigênito, e chorarão
por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Uma palavra profética sobre Israel, uma palavra profética sobre Jesus, mas ele diz: derramarei o Espírito da graça. Essa mesma palavra é confirmada em Hebreus capítulo 10, versículo 29, você pode anotar para ler em casa. O contexto é negativo no sentido de rejeitar, podendo até rejeitar, mas ele fala, não podemos fazer isso, rejeitar o Espírito da graça. Quero te trazer esse boas novas, esse evangelho do reino de Deus, que também é um evangelho da graça de Deus, porque Deus é Deus de toda graça, o Filho é cheio de graça e o Espírito é Espírito de graça. Amém? Não. Que isso? Misericórdia. A Deus a quem nós servimos é um Deus de toda graça. O Filho que veio extravasou a graça, e o Espírito derramado é um Espírito de graça. E você diz um amém desse tamanho? De novo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se estiverem muito cansados, nós paramos por aqui. Tem certeza? Oh, Jesus. Um dia desses, Deus colocou no meu coração, no meu espírito, 3 palavrinhas muito pequenas, mas muito contundentes a respeito da graça de Deus. E você nunca mais vai esquecer isso pela palavra do Senhor. Eu quero te convidar a você entrar nessa dimensão, nesse novo mover do Senhor, para que possamos caminhar com inteireza no Evangelho do Reino, junto com o Evangelho da Graça, porque é para essa graça e reino que temos sido chamados. Ele me falou de por, ele falou de em, e ele falou através. 3 palavras pequenas: a graça de Deus por nós, a graça de Deus em nós, e a graça de Deus através de todos nós. Eu vou repetir: a graça de Deus por nós, a graça de Deus em nós, e a graça de Deus através de nós. Podemos repetir juntos? A primeira palavra é por, a segunda palavra é em, e a terceira palavra é através. Mais uma vez, a primeira palavra é por, a segunda é em, e a terceira é através. A graça de Deus por cada um de nós. A graça de Deus manifesta em cada um de nós, nas nossas vidas, nos dando uma vida superabundante de vitória. Aleluia! O suprimento, o cuidado, a prosperidade. Esse é o verdadeiro evangelho da prosperidade, da graça de Deus se manifestando. Mas ela não para por aí, ela não quer apenas atingir a nossa vida por completo, ela é sempre, os termos que a palavra de Deus usa sobre a graça, sempre é algo superlativo. Transbordou a graça, é graça sobre graça, é superabundante graça. Quando fala em Salmo 45, fala a respeito de Jesus, fala que extravasou palavra de graça. Sempre é algo que é abundantemente. Quando a graça nos atinge, não pode ficar retida em nós, ela tem que ser manifesta através de cada um de nós como instrumentos dele. Amém? Muitos de vocês me conhecem há muitos anos, e quando você me abraça, você sabe que eu tenho uma saudação. Como é que eu falo? Qual é a saudação que eu digo? Quando você é abraçado, graça e paz. Isso não é um chavão evangélico. Eu cresci numa denominação onde tudo era paz do Senhor. Nenhuma coisa crítica contra isso, porque a paz é Cristo e Cristo é manifesto na vida da igreja. Mas quando comecei a ler as Escrituras cada vez mais e comecei a ver as cartas, inúmeras cartas, a maioria das cartas, quase sem exceção, começa com a graça, continua por meio da graça e termina, vamos dizer assim, a carta com graça de Deus. Graça, paz e misericórdia são as introduções quase repetidas, quase continuamente de todas as cartas. Você pode
se levantar e abraçar a vida da pessoa que está no teu lado e dizer graça e paz e misericórdia? Só para a gente mexer um pouquinho contigo. Aleluia. Dá um abraço forte, um abraço cheio de graça. Aleluia. Um abraço cheio de misericórdia. Um abraço cheio de paz de Deus. Aleluia. Esse é o evangelho do reino, meu irmão. Graça, misericórdia. Oh, Senhor amado. Aleluia. Isso, aproveita a graça manifesta. Aleluia. Agora podemos sentar de novo. Oh, Senhor. Alguma das cartas termina assim: a graça seja com teu espírito. A graça atinge não só a nossa alma, mas a graça atinge o nosso espírito, nosso homem mais interior. Atinge aquilo que nós somos por dentro. Ele vai direto, é uma injeção de ânimo, de poder, de alegria, de benevolência, de benignidade da parte do Senhor diretamente com o nosso espírito. Lendo as cartas de Pedro, me surpreendeu uma coisa, porque ele não diz apenas graça e paz e misericórdia. Ele diz, de novo, numa expressão de superabundância, ele diz assim: graça vos seja multiplicadas. Não é somente adicionadas, né? Como engenheiro aqui, algum tempo atrás, né, muitos anos, né? Eu sempre gostei muito de matemática, né? Tanto é que a minha esposa, a Martinha, ela é professora de matemática, do Azaf também. Por isso que estudamos logaritmo junto, né, Azaf? Oh, Senhor. Meu primeiro cântico de amor para Marta foi um número, né? Eu contei em sueco para ela, eu cantei para ela em sueco. Já contei isso para vocês? Não contei isso. É que isso é meio sigilo. Deixa eu fazer um parênteses. Só para vocês acordarem, né? Eu estava namorando a Marta e começando com firmeza, né, de propósito para o alvo, debaixo do conselho do Azaf. O Azaf é casamenteiro, cheio de graça. E ali a Marta um dia pediu que eu cantasse algo para ela. Eu não sei cantar nada, né? Mas eu comecei a cantar e ela queria que eu cantasse em sueco. Imagina, cantar e cantar em sueco. Misericórdia. E eu, na minha criatividade aqui, cheio de graça, eu comecei a cantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí uma pausa estratégica, olhando bem nos olhos. 13, 14, 15, 16. Ai. Ela não sabia nada, Zaf. Ela não tinha ainda espírito de sabedoria, de revelação, interpretação de línguas. E por vários meses eu consegui esconder o jogo. Porque ela disse: John, me dá a interpretação, me fala aqui o que significa. Porque eram palavras cheias de mel, palavras cheias de doçura, cheias de graça. E eu consegui firme ali por vários meses, até que eu caí na bobagem de cantar para ela em português. Quase perdi a graça, decaí da graça, quase fiquei desgraçado. Porque é assim em português. Preste atenção, é muito difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas de alguma maneira foi revelação, porque pegou a matemática em cheio. Ela, como professora de matemática, caiu direito. Não sei, só foi graça. Mas eu não recomendo para os rapazes aí fazer a mesma coisa. Acho que não vai dar certo aí. Fecha o parênteses. Nem sei por que eu entrei nisso. Cheio de graça a história, né, Azaf? Graça e paz vos sejam multiplicados. Ali foi o gancho. Como a mente pode variar, né? Que viagem, né? Sabe o que? Um dia, pensando sobre por que a graça é multiplicada, eu pensei de novo sobre o mesmo Pedro que nós falamos hoje de manhã.
Eu fiquei pensando, cada vez que Pedro ia começar uma carta, ia saudar um irmão, ele não conseguia dizer apenas graça seja adicionada. Provavelmente ele já era agora letrado e ele conseguia também contabilizar. Ele dizia: graça e paz sejam multiplicados. Porque eu sei a desgraça, eu sei aquilo que eu não merecia, eu sei o que eu cometi contra o meu Senhor e Salvador, eu sei quanta vanglória, quanto orgulho, quanta soberba, quanta arrogância, quanta estultícia eu carregava dentro de mim. Mas um dia eu cheguei aquele lugar, como nós falamos hoje de manhã, de quebrantamento, onde eu desesperei da própria vida, onde eu pensei até de terminar a minha vida como Judas. Mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, poupou a minha vida, restaurou o meu ser, restaurou o meu ministério, me fez frutífero, e agora, como enviado dele, eu posso escrever essa carta a todas as igrejas judias que estão na dispersão. Graça e paz vos sejam não adicionadas, multiplicadas, porque eu sei quem eu era, eu sei o que eu fui, eu sei o que eu sou pela graça de Deus. Se eu fosse te escrever um e-mail, eu não sou muito bom nos e-mails, mas certamente eu vou escrever: graça e paz sejam exponencializados. Não basta adição, não basta multiplicação, tem que ser uma expoência. Segundo, terceiro, quarto, quinto nível. Oh Senhor, que a infinita misericórdia de Deus e a sua graça seja abundante sobre a tua e a minha vida. Quero te convidar de rapidamente começarmos no primeiro ponto da graça de Deus por nós. Nesse vamos um pouco mais rápido, porque é bem conhecido, mas nós precisamos continuamente nos lembrar de onde Deus nos tirou. Vamos pegar alguns textos. Efésios capítulo 1, vem comigo rapidamente para Efésios capítulo 1, e vamos ver alguns textos no livro de Efésios, capítulo 1, e depois pegamos capítulo 2. Efésios 1 começa logicamente com a graça a vós outros, paz da parte de Deus, nosso Senhor, Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, bendito, abençoado, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a graça, segundo a benevolência, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele concedeu na graça, ricamente agraciados no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente. Aleluia. Se tu não te sente cheio da graça de Deus, tu precisa te converter, meu querido. Tu precisa de novo, como Asaf falou aqui, te reapaixonar pela graça de Deus, pelo amado, que por ele, através dele, por meio dele, Deus manifestou a graça dele. Capítulo 2 nos traz esse contraste sempre necessário quando nós entendemos a graça de Deus por nós. Quando Deus fala da graça de Deus por nós, ele sempre faz um contraste entre o negativo e o positivo. Olha só o que diz Efésios 2: nos deu vida, estando nós mortos, delitos e pecados. Olha o negativo: nós andávamos outrora assim, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós também éramos assim, andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne,
os pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, filhos da desgraça, filhos da condenação, afastados de Deus, como também os demais. Preste atenção, olha a mudança, entra a graça em cena, mas Deus, sendo rico em misericórdia, em graça, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Isso, querido, é graça, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Louvor da sua graça, diz o capítulo 1, aqui chega a dizer, suprema riqueza da sua graça, que em bondade para conosco, em Cristo Jesus, em quem extravasou a graça do Pai. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie, somos feitura dEle. Asaf outro dia estava lendo esse texto, no original diz, somos poema dele. Acho que é o Rick Warren que fala no seu livro, Uma Vida com Propósito, isso, ele diz, somos poema dele. Eu não sei, eu gostaria de saber fazer poesias, fazer as letras que Dani, que Asaf, que outros sabem fazer. Gostaria de fazer um poema para Marta, gostaria de fazer um poema para Deus, eu não sei fazer isso. Mas eu quero te dar a boa nova, que Deus te fez um poema. Isso é graça. Criado em Cristo Jesus, para boas obras que Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, no caminho cheio de graça. O caminho é nele, cheio de graça, não é por obras. Não só a salvação não é por obras, o caminho de discipulado debaixo do evangelho do reino é um evangelho cheio da graça, porque o rei que se assenta no trono é um rei cheio de graça. Eu vou te dar mais um exemplo dessa graça por nós. Abra comigo em Tito capítulo 3. Poderia te dar dezenas de versículos aqui, mas eu deixo para tu estudares como um tema permanente, eterno, porque tu por toda a eternidade não vai esgotar a graça de Deus, aleluia, tu vais permanecer, desculpe te usar essa expressão, me veio agora, não é negativo, mas tu vai ficar babando, e eu contigo, e nós vamos ficar secando aqui um ou outro, debaixo da graça de Deus, perguntando, Senhor, como tu teve graça e misericórdia de alguém como eu, por toda a eternidade posso contemplar a tua glória. Tito 3, Tito 3 fala, nós outrora, versículo 3, nós outrora éramos nécios, nós outrora éramos desobedientes, nós outrora éramos desgarrados, nós outrora éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, nós outrora vivíamos em malícia, nós outrora vivíamos em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Preste atenção, olha um mas de novo, de Efésios 2, aqui ele introduz o quando, porém. Mas, no entanto, se manifestou a graça, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça, praticados por nós, mas por sua misericórdia, por sua graça, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, ricamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, Senhor, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Se tu quiser anotar, dá uma lidinha em Romanos capítulo 3, depois em casa, dá uma, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, e vai descobrindo a manifestação da graça de Deus por nós. Como não colocar nossa vida no altar, como os amados ministraram,
como não dizer: Senhor, eu dependo de Ti, não há outra forma de viver a não ser por meio de Ti. E para Ti, depois que Tu fizeste tudo, o salário do pecado, aquilo que eu merecia, aquilo que era direito meu, que aquilo que as minhas obras da carne, as minhas obras mortas deviam receber como salário, era a morte, diz lá em Romanos 6:23, mas o dom gratuito, a graça, a misericórdia, a benignidade de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido e amado, eu digo tanto para ti como para mim mesmo, jamais pense que algo é de nós mesmos para merecer a salvação de Deus. Mas Ele fez uma aliança eterna, Ele se lembrou das suas promessas eternas, e Ele manifestou a glória e a graça dEle por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz, por graça, para manifestar a graça, para que através da graça dEle, todos nós fôssemos incluídos debaixo do seu sangue, que nos perdoou, nos purificou, nos remiu, e nos, aleluia, justificou, por meio da sua graça, diz Romanos 3, versículo 24. Você diz amém? Se no teu coração não brota uma gratidão, não brota um júbilo continuamente diante do Senhor, eu quero te convidar de você pedir revelação a Deus sobre a graça que Ele se manifestou pela tua vida. Porque quando tu capta o que Jesus fez por cada um de nós, qual era o nosso direito e o salário, onde nós estávamos como escravos de Satanás. Você pode pensar como eu pensava, eu era um cara legal, filho de pastor, filho de missionário, criado na igreja, crescido, nascido quase nos bancos da igreja, criado desde pequeno na casa do Senhor, abençoado por Deus, só faltava ser bonito por natureza, mas essa aí escapou, oh Senhor, mas depois Deus usou a Marta para fazer um upgrade aqui. Eu podia pensar que eu precisava menos de graça do que Asaf. Asaf também teve pais preciosos, mas de alguma maneira se afastou e caiu nas drogas, como ele já testificou para vocês. Será que a graça que ele merecia era maior que a graça que eu precisava? Quero dizer para ti, amado, que igualmente precisávamos inteiramente da graça de Deus, porque em nós mesmos não há nenhuma justiça própria. A nossa justiça se chama Cristo, a nossa salvação se chama Cristo, a nossa redenção se chama Cristo, a nossa vida se chama Cristo, é a nossa justificação se chama Cristo. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, diz 1 Coríntios 1:30, nossa sabedoria, nossa justiça, nossa redenção e nossa salvação, amado. Por favor, por nenhum micronésimo de segundo, pensa que tu pode algo permanecer diante de Deus por ti mesmo, mas tudo é somente graça de Deus. Quando tu começa a captar isso, começa a brotar do teu interior rios de alegria, como o Asaf amanhã vai nos levar na palavra a entendermos a alegria de Deus cada vez maior do nosso coração. A graça prepara, ela gera essa alegria de Deus. Quero te convidar para o segundo ponto, a graça de Deus em nós. Vem comigo para Romanos 6. Oh Senhor amado, um dia descobri Romanos 6, relendo e desesperadamente, oh Senhor, tentando lutar na minha própria força, uma vida de vitória, e tentando obter, de alguma maneira, um mérito de Deus, tentando agradar a Deus na minha própria força, e nas minhas próprias obras. O Senhor um dia disse com muita graça, Romanos 6:15, falando a respeito da graça de Deus em nós. E daí? Versículo 14 e 15. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum.
eu quero te dar uma boa nova. Tu estás debaixo da graça de Deus. Faz assim comigo. Só para te manter acordado. Debaixo da graça. Não está mais debaixo da lei. Preste atenção, queridos discípulos do Senhor. Tu não estás debaixo da esfera da lei. Romanos 8 fala, porque agora não há mais condenação e acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão debaixo da graça. Deixa eu te tentar. Eu não consegui terminar ou preparar um PowerPoint para ilustrar, mas se eu pudesse fazer, ou ainda se Deus permitir, vou tentar, a figura que me vem assim, ó. Eu desenharia um boneco, que sou eu, e eu colocaria ele debaixo da graça. Está comigo? Está aqui o boneco, está aqui na tela, aqui está a graça. Você está debaixo da graça, não debaixo da lei. Está comigo? Embaixo, você está firmado na graça. Romanos 5, 1 diz, versículo 2 também diz, pois agora justificados pela fé temos paz com Deus e firmes na graça. Eu estou sobre a graça, eu estou debaixo da graça. Mas não termina por aí. A graça sempre é abundante, sempre é algo exagerado. Deus é exageradamente gracioso, e Ele diz, não basta estar debaixo da minha graça, não basta estar sob a minha graça, no qual é necessário permanecer firme, diz em Hebreus, no qual nós não podemos decair, como diz em Gálatas. Nós precisamos permanecer firmes nessa genuína graça, como diz lá em 1 Pedro 5, nós precisamos permanecer firmes nessa graça. Mas algo que Deus foi mostrando é que essa graça, ela me cerca. Ela me cerca por detrás e por diante, é um escudo sobre mim e ao redor de mim. É a graça no qual eu me alimento cada dia e cada manhã, é a graça que eu tenho diante de mim, eu espero só nela, diz em 1 Pedro 1,14, esperai inteiramente na graça que há de ser revelada na pessoa de Cristo Jesus. A figura que me veio é a graça e não a lei mais. E porque não tem mais a lei me condenando, nem eu preciso me condenar, como era meu costume. Eu não admitia falhar, eu não admitia, eu te confesso até hoje, não gosto nada de me ver falho, ou de ser pego em alguma coisa errada. Mas o Senhor mostrou, John, só existe uma perfeição, e é a minha perfeição na minha graça. Não tenta melhorar algo para o qual eu derramei abundantemente sobre a tua vida. Ele colocou um fundamento, meu rochedo, a minha rocha, é a graça de Deus sobre a minha vida. Eu quero permanecer somente nesse fundamento, eu não quero sair da graça, nem decair dessa graça. Eu quero permanecer firme na graça e na revelação trazida por meio de Cristo Jesus. Mas o que me veio também foi essa abundância de Deus me cercando por todos os lados. O olhar dele contemplando a minha vida. Alguns dias atrás, como eu citei, não cito isso para, não tem nada de glória nisso, né? Mas só para falar de onde veio, eu estava viajando de trem, de Estocolmo para Oslo, capital da Suécia para a capital da Noruega, e deu 8 horas de trem, e eu estava sem a Marta, apesar que a Marta dorme no trem, aquele embalo gostoso, e eu aproveito o trem para ler, um bom livro, a Bíblia e um cafezinho, quer dizer, vários cafezinhos, né? 8 horas dá vários cafezinhos, mas eu sentei naquele trem naquele dia, e eu tinha 8 horas de viagem, estava indo para a Noruega para preparar a palavra de lá, eu estava com um livro do Max Lucado, que fala a respeito da graça de Deus, e Deus já tinha falado sobre isso, tinha repartido em Porto Alegre alguns dias atrás, sobre essa graça por, e essa graça em, e essa graça através, e ali o meu coração foi incendiado de novo, e me deu um desejo de ir para os Salmos.
E eu comecei a ler os salmos corrido assim, não detalhadamente, mas só parando onde tinha sobre a graça. Aquela leitura dinâmica. E consegui ler algumas dezenas de salmos naquele dia. E eu comecei a notar cada expressão que falava da graça de Deus. E na Bíblia, em sueco, ele traz a graça, e em português às vezes é traduzido como misericórdia. Mas é a mesma palavra, é a mesma expressão: misericórdia, graça, benignidade, bondade, benevolência, favor. Isso é sinônimos. E eu comecei a me ver cercado pela graça. Me lembrei de um termo da ecologia: é o meu habitat. É o meu meio onde eu respiro a graça. Um Salmo 63 chega a dizer: a tua graça é melhor que a vida. A palavra fala: a tua graça me ilumina. Eu espero só nela, eu tenho a tua graça diante dos meus olhos. A tua graça é como um escudo que cerca o meu redor. Sacia-me de manhã com a tua graça. E eu comecei a desenhar aquele quadro, aquela figura que ainda vou tentar colocar de uma maneira que você possa entender. Mas eu me vi cercado pela graça de Deus. É como se eu tivesse pulado dentro da piscina do Espírito Santo da graça e ser cercado completamente pela graça de Deus. É o meio pelo qual me movo, é onde eu nado. Aleluia, estou me lembrando do oceano do Espírito, da graça de Deus. Querido, amado discípulo de Jesus, eu quero te convidar, convite gracioso, do Deus de toda graça, que por meio do seu Filho cheio de graça, através do seu Espírito de graça, te convida a tu entrar nessa dimensão como discípulo no reino de Deus, da graça do Senhor Jesus. Você consegue captar? Oh Senhor Jesus, traz revelação, Pai, eu não sei como explicar melhor. Mas Espírito Santo, traz revelação. Quão tremendo, Senhor, é essa dimensão que Tu tem nos chamado. Não estamos mais debaixo da lei, nem da condenação, da cobrança. Estamos debaixo da graça. O Teu olhar para nós todos os dias, Teu favor. Quanta misericórdia, Senhor, Teu agrado. Deixa eu te contar algo, outro que de alguma maneira eu entendi. Nos primeiros 14 dias na Suécia não teve sol nenhum dia. É inverno lá, a temperatura estava baixa, cheio de nuvens, nublado. Amanhecia lá pelas 9h30 da manhã e escurecia lá pelas 13h30, 4 horas da tarde. Nuvem todo dia, nenhum facho de luz e sol. A gente já esquece que tem sol em cima das nuvens. E naquela viagem para a Noruega, foi o primeiro dia de sol, estava 4 graus na rua, os campos branquinho, tu viajando de trem, o Senhor contigo, tu com o Senhor, diante da palavra. De repente o sol iluminou a minha janela. Deixa eu te explicar algo que eu nunca entendi, porque aqui no Brasil eu fujo do sol. Eu uso boné, fator 50 de proteção para a minha pele aqui, tá? Camiseta, quando eu vou na praia tomar banho, eu tomo banho de camiseta para proteger. Eu fujo do sol, eu fico embaixo do guarda-sol. Se tivesse 2 ou 3, ficava debaixo de 3, porque o sol aqui queima. Mas naquele dia ali no inverno, eu tinha ficado 14 dias sem ver a luz do sol. Quando o sol se levantou naquele dia e iluminou aquele vagão, o meu corpo, o meu rosto procurou o sol. Me senti uma planta. Eu procurei o sol encheu a minha cara e eu me senti cheio de graça. E aí entendi o Salmo. O Salmo diz: ilumina o teu rosto sobre nós, os teus olhos contemplam os que andam em retidão e santidade. Eu entendi o que é estar debaixo do favor de Deus. Se aquele sol que é a criação de Deus encheu a minha vida com graça, quanto mais está debaixo de Deus de toda a graça, que por meio de Cristo me contempla com agrado, com favor, dizendo: filho meu, eu te chamei para adoção por meio do meu amado Cristo Jesus, do qual eu manifestei a abundante graça sobre a tua vida.
Você está entendendo? A graça em nós é o meio, é o nosso habitat, é a nossa respiração, nossa alimentação, nosso enxergar, andar, nosso cercar, nosso sobre, nós estamos debaixo dessa graça, nós estamos sobre essa graça, nós estamos cercados por essa graça, nós caminhamos nessa graça, nós alimentamos-nos dessa graça. Esse é o caminho de Deus. Segundo ponto sobre a graça de Deus em nós, é que essa graça, ela não nos leva para pecarmos, como vimos Romanos 6,15. Havíamos de pecar porque não estamos debaixo da lei e da graça? Não, de modo nenhum. Porque Romanos 5, quando fala a respeito do pecado, onde abundou o pecado, diz Romanos 5, versículo 20, onde abundou o pecado. O que diz a tua Bíblia, Romanos 5, 20? O que diz a tua Bíblia? Superabundou a graça. Vem comigo para Tito, capítulo 2, versículo 11, e você vai confirmar esse segundo ponto da graça de Deus em nós. A graça não é a graça barata, não é a graça que nos faz viver em promiscuidade, pecado, abusando da graça de Deus. Não, eu estou falando da graça do reino, da graça que agora nos livra do pecado, nos livra da presença e do domínio do pecado sobre nós. Tito capítulo 2, versículo 11, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, preste atenção, versículo 12, educando-nos para quê? Renegadas a impiedade, renegadas, despojadas as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. A fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Querido e amado discípulo de Jesus, a graça de Deus é a graça que nos tira onde abundou o pecado, para agora superabundou a graça, para nos discipular em santidade. Não precisamos viver debaixo da lei e do pecado. Romanos 8 fala isso. A lei do pecado e da morte, aleluia, foi rejeitada, porque agora estou debaixo de uma outra lei maior, a lei do Espírito e da vida, da graça do Senhor Jesus. Eu vou te ajudar a entender mais isso. Terceiro lugar, a graça de Deus em nós. 2 Timóteo 2,1, e você vai compreender isso. 2 Timóteo 2,1, vem comigo. Eu vou citar alguns textos aqui, depois eu vou fazer uma ilustração que tu vai guardar para o resto da tua vida. Em nome de Jesus. 2 Timóteo 2,1 fala: tu, pois, filho meu, fortifica-te onde? Aonde? E essa graça está aonde? Em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, amado, precioso discípulo, presta atenção. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Oh, Senhor Jesus. Em quarto lugar, abra comigo 2 Coríntios 12, 9, que fala que a graça nos basta. A superabundante graça de Deus. Eu te confesso que eu tenho um pouco de conflito com esse versículo aqui. 2 Coríntios 12, 9 fala do quarto aspecto da graça de Deus em nós. Ele diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu te confesso, eu não gosto de me sentir fraco. Eu não gosto de me sentir dependente. Eu não gosto de não poder me sentir seguro. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta, John. É na insegurança de ti mesmo, é na insuficiência de ti mesmo, é na incapacidade de ti mesmo que eu posso aperfeiçoar a minha graça. Preste atenção, Joãozinho, a minha graça te basta. De boa vontade, pois então me gloriarei, na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder
de Deus. A graça, favor, bênção, dom, alegria, regozijo do Senhor. O Senhor diz: a minha graça te basta. Em quinto lugar, e eu quero te trazer essa ilustração, quero pedir para o Dani, vem aqui, Danizinho. O Zinho, carinhosamente, né? Hebreus 4, 14 a 16, é um exemplo que eu quero te trazer para que tu guarde na tua memória, na tua imagem interior do Espírito. Hebreus 4, 14 a 16, consiga uma cadeira, pode pegar isso aqui, sentar aqui, Dani. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote sumo que não possa se compadecer, preste atenção, de todas as nossas coisas. E que não possa se compadecer de nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Preste atenção, preste atenção, preste atenção, não disperse, não distraia. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos graça para socorro, para ajuda em ocasião oportuna. Olhe para mim, antes de fazermos a ilustração com Dani. Querido, amado discípulo do Senhor Jesus, há um lugar para que tu possas suprir, receber de Jesus a graça que tu precisa para vencer as tentações. Há um lugar diante do Senhor onde há recurso para tu vencer as tribulações e as provações. Há um lugar diante de Deus, onde tem manifestado a graça dEle, para tu triunfar sobre o pecado, dizer não para o mundo, dizer não para Satanás, dizer não para a carne, dizer não para o pecado. Deus tem providenciado todos os recursos para que nós tenhamos uma vida em vitória. Esse é o Evangelho do Reino, da graça de Deus. Vem comigo. Deus de toda graça. Está aqui Ele, que se assenta no trono da graça. Está aqui o trono da graça. Antes era trono de juízo e julgamento, mas agora o sangue de Cristo foi aspergido, e agora não é mais trono de condenação. As tábuas da lei que estão embaixo, ali na arca da aliança, agora o sangue do Cordeiro foi derramado como propiciação, e Deus de toda graça contempla o Filho cheio de graça, que verteu o sangue gracioso, que nos fez uma aliança de graça, para não ver mais a lei e nos condenar, mas agora somos justificados por meio da graça de Deus. Deus de toda graça, que em Cristo se manifestou cheio de graça, sentado no trono de graça, me dá um acesso pela graça, para que eu possa chegar continuamente diante dEle, e achar graça, socorro, misericórdia, Senhor, provisão para cada uma da situação da minha vida, seja qual ela for. Rosto de graça, iluminado, aleluia, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Querido, precioso discípulo, o Deus que se assenta no trono é Deus de toda graça. O Filho que se assenta no trono é Deus que extravasou a graça. Se senta no trono da graça para manifestar o Espírito da graça sobre esse que era desgraçado, que não tinha graça, que era sem alegria e sem graça. Agora, por Cristo, tem acesso a toda essa imensidão de graça. Não falta graça. Ele diz: a minha graça te basta. Graça abundante. Pode profetizar. Graça abundante, graça. Aleluia. Eu recebo, porque eu preciso. Senhor, para viver na minha família, como marido na Marta, cada dia
para suprir todas as expectativas, ser um marido cheio de amor, ter nos meus lábios palavras de graça e não palavras de dureza, ter sobre a minha vida graça sobre os meus filhos, meus primeiros discípulos em primeiro lugar, ter graça para dizer não para o pecado, para o mundo, para o diabo, para o orgulho, para qualquer tipo de vanglória, graça para triunfar por meio de Ti sobre qualquer tentação, em nome do Senhor Jesus. Graça para nós, minha família, os discípulos queridos, a igreja, os ministérios, graça abundante do Senhor. Amém? Você consegue captar o quadro? Obrigado, Dani. Consegue ver? E às vezes nós desperdiçamos essa graça, não vamos a ela. Pensamos que nós temos que nos melhorar, pensamos que nós temos que dar um jeitinho, fazer uma meia sola, para tentar chegar diante de Deus, para receber dele graça, para merecer essa graça. O Senhor diz, não tenta melhorar aquilo que eu já fiz em plenitude, através do meu Filho. Tu nunca vai merecer nada, se tu merecer já não é graça, porque graça significa favor imerecido. Por mais que eu possa andar como discípulo, por mais que eu vivo em santidade, nunca é a minha justiça, o meu andar, que me faz digno de estar na presença dEle, e receber dEle recursos para dia a dia, mas é somente a graça manifesta dEle. Oh Senhor, por isso, em sexto lugar, e para concluir esse segundo ponto, fala de que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3,18 fala sobre isso. Pode abrir comigo, querido. 2 Pedro 3,18. Olha que palavra. Antes crescei na graça, crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Você pode dar a mão para a pessoa que está do teu lado e dizer, orando por ele, Senhor, abençoa a vida da minha irmã, do meu irmão, para que ele cresça na graça. Oh, cresça na graça e no conhecimento. Oh, cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, profetizo sobre a tua vida, cresça na graça, cresça no conhecimento, firmado nessa graça, nessa abundante graça de Deus. Aleluia. Atos 4:33 fala que sobre a igreja primitiva havia abundante graça. Quando fala de Estevão em Atos 6:8, fala Estevão cheio de graça. Amado, isso é uma coisa que eu tremo e temo, ao mesmo tempo tenho total confiança em Deus. Jamais quero deixar de crescer na graça, na revelação, no conhecimento e na graça sobre graça. De fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Possamos como igreja ser cheios da graça dEle. Terceiro lugar, eu quero ser bem rápido aqui, já temos falado muito sobre isso, é que a graça de Deus, ela não termina somente por, não termina em, ela precisa se extravasar. Abra comigo 2 textos que eu já li com vocês várias vezes. 1 Coríntios 15:10. Quando você consegue entender a graça de Deus, muda o quadro. Qualquer elogio se torna tão ridículo. Qualquer tipo de honra ao homem se torna tão bobo. 1 Coríntios 15:10, Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sei. Como Asaf testemunhou aqui, os 23 anos de casados, os ministérios, todo esse prosperar de Deus, que por misericórdia nós tivemos juntos desde muito cedo.
eu posso testificar que se aquilo que Deus tem feito na vida da Asaf, e tem feito na minha vida, e tem feito na vida do Dani, tem feito na tua vida, amado, é pela graça de Deus, sou o que sou. Não tem nada nosso, nada é de nós mesmos. Isso não quer dizer que não há a entrega, não há o empenho, não há o zelo, não há a oferta, não há o sacrifício, tudo isso há, mas tudo isso que demos de resposta a Deus é graça que operou em nós, não tem nenhuma glória nossa. Pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça foi concedida. Olha só que palavra agora, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Espera aí, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Paulo repete essa mesma palavra em 2 Coríntios 6:1, dizendo que a graça de Deus não se tornou inútil, não se tornou em vão. Nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Receber a graça de Deus em vão é quando você toma a graça de Deus para a tua vida e ela opera na tua vida. Ela é para ti, ela funciona para contigo, mas tu limita, tu fecha as comportas de tal maneira que essa graça não transborde para outras vidas. Amado, se fizermos isso, desculpe a expressão, se chega a ser blasfêmia contra Deus, agride a natureza do próprio Deus, porque Ele é Deus toda graça, e Ele manifestou a superabundante graça por meio de Cristo Jesus, seu Filho cheio de graça, para manifestar o Espírito da graça. E se nós retemos a graça para conosco, de tal maneira que nós apenas escutarmos o vindo dEle, o vinde dEle, e não escutarmos o ide dEle, o indo dEle, então a graça fica retida. Nós não podemos deixar de dar o segundo passo, precisamos ouvir o ide, o indo e obedecer pela graça, sabendo que aquilo que vai acontecer não é por nós, mas é pela graça de Deus. 2 Coríntios também, capítulo 9, versículo 8, olha que versículo, estamos quase terminando, já está passando do horário. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. 2 Coríntios 9, 8. Deus quer profetizar sobre a tua vida nessa noite, a abundância da graça dEle, ampla suficiência em todo momento, possa superabundar na tua vida, cheio de graça para gerar boas obras para Ele. E eu quero terminar com 1 Pedro 4,10, junto com 1 Coríntios 4, é um texto que eu já falei para alguns. Amado, eu quero te levar de volta para a ilustração que fizemos aqui. 1 Pedro 4,10 nos fala o seguinte: servir uns aos outros, porque a graça, ela precisa servir, ela precisa amar, cada um conforme o dom, a graça que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela é tão multiforme, ela não é uniforme, ela não é apenas uma expressão, ela é pluri, ela é multi, ela é algo que tem um plural aqui incluído, é enorme, é tremendo, e Deus quer usar a cada um de nós aqui, na multiforme graça de Deus. Nós que fomos enviados por Ele hoje, nós podemos servir uns aos outros, conforme a graça que recebemos, como bons, guarda essa palavra, dispenseiros, mordomos, administradores da dispensa de Deus. Por isso 1 Coríntios 4 fala que é necessário que aquele que é ministro de Deus, que é mordomo do Senhor,
da dispensa dos mistérios, dispenseiro dos mistérios de Deus, diz em 1 Coríntios 4, versículo 1, versículo 2, fala a respeito disto. Assim, pois, importa que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amado, eu quero dizer para ti que Deus te deu a chave da dispensa, a chave do lugar onde Deus guarda o estoque da dispensa, da graça dele. E não importa qual seja a tua dificuldade, a tua tentação, a tua situação, a luta para com algum dos discípulos, a obra, o ministério, a localidade, o ministério apostólico, profético, onde Deus quer te levar, ministério de evangelista, ministério de pastor e mestre, não importa qual é a envergadura da dificuldade, preste atenção, querido companheiro, colega de ministério. Eu quero dizer para ti que há uma chave que abre a dispensa de Deus, se chama Cristo Jesus, Deus cheio de graça. E ali eu abro as portas do céu para entrar e buscar socorro, recurso, misericórdia e graça para cada situação oportuna. Eu em mim nada tenho, eu tenho uma dispensa cheio da graça de Deus para servir aos meus irmãos. Vamos nos colocar em pé. Levantamos nossas mãos nessa noite, Senhor. E nós vamos logo mais para casa, debaixo da tua abundante graça. Vamos nos mover na tua graça, vamos nos dirigir o carro na tua graça, vamos jantar debaixo da tua graça, vamos repousar o sono da noite para amanhã estar aqui debaixo da tua graça, vamos acordar amanhã, aleluia, sermos saciados pela tua graça e nos alimentar da tua graça, coração firmado na tua graça, com isso transbordar de júbilo, de gratidão. Porque de que outra maneira poderíamos retribuir tanta graça abundante sobre cada um de nós? Como não ser 100% teu como discípulo? Como não viver 100% para ti, teu propósito, se a tua graça se manifestou com abundância sobremaneira sobre nós? Muito obrigado, Jesus. Quero te pedir e quero encomendar os irmãos debaixo da tua graça. Assim como temos encomendado e encaminhado o César e a Renata para Recife, debaixo da graça, a cada um dos irmãos aqui, cada um dos discípulos e a mim mesmo, debaixo da tua palavra de graça, para nos edificar e dar herança entre os santos da luz. Obrigado, Jesus. Deus abençoe.